homem foi encontrado morto no seu quarto. O quarto não tinha janelas e a porta estava trancada. E as únicas 4 pessoas que tinham a chave da porta foram interrogadas. A empregada disse: "Vim acordar ele e quando vi o corpo, gritei." O mordomo disse: "Quando eu vi o grito, corri para a sala, acendi a luz e vi ele com uma faca no pescoço." A governanta disse: "Corri para o lado dele e quando acendi a luz, a sala estava toda ensanguentada." O cozinheiro disse que estava preparando o café da manhã e que não viu nada. Depois de ouvir todas essas respostas, a polícia imediatamente prendeu a pessoa que era culpada. A questão é: quem é o culpado e por quê? Se você quer saber a resposta, continue assistindo esse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu costumo fazer vários enigmas desses nas minhas outras redes sociais, que inclusive você já deveria me seguir. E eu resolvi trazer uma versão mais longa, com várias charadas, enigmas desse tipo, porque eu sei que vocês gostam muito, vocês sempre interagem muito e gostam de saber a resposta. Então vamos fazer assim, eu vou contar todos os enigmas primeiro e depois no final eu vou falando as respostas e o motivo na ordem que eu falei as perguntas. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e se vocês gostarem, já comenta aqui embaixo porque eu posso fazer mais. Por favor, também não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando postar vídeo 2 vezes na semana, na quarta-feira e na sexta-feira. Sem mais delongas então, vamos pro vídeo e para os enigmas. Esse aqui é conhecido, se você me segue nas outras redes sociais, talvez você saiba a resposta. Mas pra mim é um clássico, então eu vou falar mesmo assim. Um explorador e a sua equipe foram pro Ártico. Eles ficaram lá presos por vários meses até que eles finalmente foram resgatados. Quando eles foram resgatados, o explorador contou pra sua esposa tudo o que ele viveu por lá. Contou como seu navio caiu e como que o capitão que estava com eles teve que pegar pinguins, carne de pinguim, para dar para eles comerem, enquanto eles se amontoavam juntos no gelo para sobreviver e não morrer de frio. Um tempo depois que isso passou, a esposa desse explorador resolveu experimentar a carne de pinguim para entender um pouco mais da experiência que ele tinha tido ali. Eles então foram no restaurante que tinha essa carne e ela comeu. A esposa, então, ofereceu um pouco da carne para ele, falou que se ele não quisesse comer tudo bem por causa do trauma, mas apesar de tudo isso, ele aceitou. Quando ele deu a primeira garfada, ele imediatamente começou a chorar e depois tirou a própria vida. E a pergunta é, por quê? Fiquem pensando nesse e vamos pro segundo enigma. 4 amigos visitavam uma sauna regularmente juntos. E sempre que eles iam nessa sauna, eles sempre traziam a mesma coisa. Jack, que era músico, levou um iPod, já que ele sempre adorava ouvir música e não conseguia ir pra lugar nenhum sem escutar a música dele. Patrick e Michael eram advogados e os dois levaram juntos alguns documentos para ler, para adiantar um pouco do trabalho. O Steve, que era banqueiro, levou uma garrafa térmica para ele beber água porque lá ficava muito calor. Um dia, o amigo Patrick foi encontrado morto. Tudo que eles sabiam é que ele tinha sido atingido por um objeto pontiagudo. Os policiais então chegaram e começaram a conduzir a investigação. Só que eles não encontraram nenhuma arma do crime. Como isso pode ter acontecido? Pensa aí na resposta que vamos para o terceiro. A mãe de uma jovem faleceu e ela foi para o funeral. No dia que ela estava nesse funeral, apesar da tristeza, ela conheceu um rapaz. Era um rapaz que ela não conhecia, que ela nunca tinha visto antes. Ele era muito gentil, bonito e eles conversaram muito lá. Eles se deram muito bem. Ela então se apaixonou por ele instantaneamente, mas acabou esquecendo de perguntar o número dele, até porque eles não estavam numa situação que era um date, né? Enfim, sem saber o nome ou o contato dele, eles foram embora. E no dia seguinte, a garota matou a sua irmã. E a pergunta é, por quê? Quarto enigma. Em uma manhã, uma criança ficou presa num castelo. Ela então começou a andar nesse castelo e foi em vários corredores, até que ela finalmente encontrou um corredor que dava para 4 portas e ela tinha que escolher uma delas. Uma dessas portas daria liberdade para ela, enquanto as outras 3 acabariam com a sua vida. Ela então precisava escolher qual porta. Atrás da primeira porta tinha lava que derreteria qualquer pessoa imediatamente por ser muito quente. Na segunda porta tinha um palhaço que era louco e mataria qualquer pessoa que chegasse perto dele. Na terceira porta, ao contrário da lava, teria uma geada mortal que simplesmente acabaria com qualquer pessoa por causa das baixas temperaturas. Atrás da quarta porta tinham pessoas armadas que atirariam em qualquer homem ou mulher indiscriminadamente. Você chega na frente da porta, eles vão atirar. E a pergunta que fica é, qual porta ela deve escolher para conseguir escapar do castelo ilesa? Comenta aqui a resposta. E você que tá gostando do vídeo, vai comentando todas as suas respostas aqui, porque eu quero saber tudo que vocês acharam, para vocês conferirem também depois. Quinto enigma.
Pete, que estava no trabalho, ligou para sua esposa e falou que chegaria em casa às 8 horas. Ele então chegou às 8h05 e apesar deles não terem planos especiais ou nada marcado, ela ficou extremamente furiosa por ele ter chegado a esse horário. E a pergunta é, por quê? Apesar de tudo isso, por que ela estava com tanta raiva? Sexto enigma, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. Um homem foi encontrado morto no seu quarto. O quarto não tinha janelas e a porta estava trancada. E as únicas 4 pessoas que tinham a chave da porta foram interrogadas. A empregada disse: "Vim acordar ele e quando vi o corpo, gritei." O mordomo disse: "Quando eu vi o grito, corri para a sala, acendi a luz e vi ele com uma faca no pescoço." A governanta disse: "Corri para o lado dele e quando acendi a luz, a sala estava toda ensanguentada." O cozinheiro disse que estava preparando o café da manhã e que não viu nada. Depois de ouvir todas essas respostas, a polícia imediatamente prendeu a pessoa que era culpada. A questão é, quem é o culpado e por quê? Sétimo enigma. Marissa e Juliana saíram de noite para tomar um drink juntas em um bar. As duas pediram exatamente a mesma bebida. A Juliana tinha ido a pé para o bar, então ela estava com muita sede e muito calor. Por causa disso, no tempo que a Juliana tomou 5 drinks, a Marissa tomou só um. Só que as bebidas foram envenenadas, porém, só a Marissa morreu. Por que isso aconteceu? Oitavo enigma. No primeiro dia de aula, alguém assassinou um professor de história. Havia 4 pessoas na escola no momento em que isso aconteceu, de quem as polícias suspeitavam. Um paisagista, um professor de matemática, um técnico de basquete, o treinador e um diretor. A polícia então interrogou cada um deles e eles deram os seus álibis, ou seja, o que eles diziam estarem fazendo no momento do crime. Vou falar pra vocês. O paisagista disse que estava cortando o gramado do lado de fora da escola. O professor de matemática disse que estava corrigindo as provas do meio do ano. O professor de basquete disse que estava se exercitando no ginásio quando tudo aconteceu, então não poderia ter sido ele. E o diretor disse que estava no seu escritório. Depois de ouvir cada um dos álibis, a polícia então imediatamente já prendeu o culpado. A questão é, quem é e por que eles sabem disso? Nono enigma. Um serial killer... Gente, tá muito leve esse vídeo, né? Eu adorei, mas é lógica, não são histórias reais. Um serial killer sequestrou 5 pessoas e fez com que cada uma sentasse com 2 comprimidos na mão e um copo d'água. Ele disse para cada um escolher um comprimido, mas avisou que um era venenoso e o outro era inofensivo. Qualquer fosse a pílula que a vítima não tomasse, o serial killer tomaria. Curiosamente e coincidentemente, cada uma das 5 pessoas escolheu uma pílula venenosa e acabou falecendo. A pergunta que fica é, por quê? 10º e último enigma. Depois a gente vai para as respostas. Um casal foi para a lua de mel no Havaí. Infelizmente, o marido desse casal voltou para casa sozinho, porque a sua esposa havia morrido num acidente de barco terrível. A polícia então entrou em contato com a pessoa que tinha reservado a viagem para entender um pouco melhor do que podia ter acontecido. E quando eles conversaram com essa pessoa, imediatamente eles prenderam o marido e consideraram ele culpado. A pergunta é, por quê? Agora, depois que eu deixei esse ar de mistério, vamos para as respostas. Então, primeiro enigma do explorador no Ártico que comeu pinguim. A resposta é que ele ficou tão mal depois de comer carne de pinguim porque ele percebeu que a carne que foi dada para ele não era de pinguim, e sim dos seus colegas ali de trabalho que tinham morrido. Então ele estava achando que estava comendo carne de pinguim, quando na verdade ele estava comendo carne humana. Ele percebeu isso por 2 motivos. Primeiro, não existem pinguins no Ártico, e segundo, o gosto do tal pinguim que ele tinha comido não era o mesmo da carne que ele comeu lá no restaurante. Pesado, né? Eu acho esse bem pesado. Segundo enigma dos 4 amigos na sauna. Como a arma do crime simplesmente desapareceu? Quem matou o Patrick foi o Steve, que foi um amigo que tinha trazido a garrafa térmica. Na sua garrafa térmica tinha um fragmento de gelo que era pontiagudo. Ele então atingiu seu amigo, matou ele, só que não tinha a arma do crime, porque a arma do crime derreteu. Eu acho que isso não seria possível na vida real, é um negócio meio... mas serve pro enigma. Terceiro enigma, da mulher que conhece um cara no funeral da sua mãe e depois acaba matando a sua irmã. Apesar de algumas pessoas acharem que isso tem a ver com ciúmes e coisas assim, não é nada disso. Na verdade, a menina acabou matando a sua irmã porque ela queria criar outro funeral para que o homem fosse novamente e eles pudessem se encontrar. Quarto enigma, da garotinha que estava presa no castelo e encontra as 4 portas. Esse é uma questão de atenção e você tem que prestar muita atenção para ter a resposta certa desse enigma. Se você prestou atenção no começo, eu disse que era uma garotinha e isso é muito importante,
porque na última porta as pessoas armadas atirariam em qualquer homem ou mulher, mas ela não é nem mulher nem homem, porque ela é uma criança. Portanto, ela sairia ilesa por essa porta. Então a resposta é a porta 4. Quinto enigma: por que a mulher do Pete ficou tão nervosa de ele ter chego às 8h05 ao invés de 8 horas? Bem, o horário que eles tinham combinado para ele chegar era sim 8 horas, mas era 8 horas da noite. E ele chegou às 8h05, mas 8h05 da manhã do dia seguinte. Esse aí você tem que prestar atenção nos nuances também. Sexto enigma, que é o enigma lá do começo e o que eu falei agora também. Eu acho que essa resposta desse é o melhor. Quem cometeu o crime foi a Sofia. Sofia é empregada, inclusive. Eu esqueci de mencionar no começo do vídeo o nome dos personagens, mas é empregada. E por quê? O quarto estava escuro, porque não tinha janela e estava tudo um breu. Assim como as outras pessoas disseram. Então, se estava tudo escuro, não teria como ela ter visto ele como ela alegou no depoimento dela. Então, portanto, ela estava mentindo. Além de que, se ela tivesse entrado no quarto naquele momento, ela não teria visto ele deitado. Ela só saberia que ele estava ali se ela já soubesse, porque é culpada. Sétimo enigma, das duas amigas que vão tomar, uma toma muito mais rápido e fica bem, e a outra acaba tomando super devagar e acaba morrendo. Bem, esse aqui também é um truquezinho. O veneno, na verdade, não estava na bebida delas, e sim no gelo. Como a amiga tomou super rápido porque estava com muita sede, ela não consumiu tanto gelo, ela não teve tempo do gelo derreter e, portanto, o veneno não diluiu na bebida dela. Só que a outra amiga, que tomou super devagar, deixou o gelo derreter e o veneno entrou em contato com ela e ela acabou ingerindo o veneno. Oitavo enigma, o do professor de história que foi encontrado morto. Quem cometeu esse crime é o professor de matemática, porque se você prestou atenção no começo do enigma, eu disse que era o primeiro dia de aula. Se era o primeiro dia de aula, não tinha como ele estar corrigindo as provas de meio de ano, porque era o primeiro dia de aula. Então, o meio de ano não teria passado ainda. Portanto, ele estava mentindo. 9, o do serial killer e das duas pílulas, um negócio bem Matrix. Bem, na verdade, nenhuma das pílulas estava envenenada. O veneno estava na água e por isso o serial killer conseguiu que todo mundo tomasse qualquer pílula e morresse mesmo assim. E ele provavelmente tomaria sem água e ficaria bem. 10º e último enigma, temos a última resposta misteriosa. Quando a polícia ligou pro agente de viagem que vendeu a viagem pro casal, ele contou pro policial que na verdade o marido só tinha comprado uma passagem. A passagem de ida para a mulher dele, ele não tinha comprado a passagem de volta. Portanto, eles descobriram que ele já estava planejando isso e puniram ele porque ele era culpado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É um vídeo bem, não sei, interativo, que vocês podem ver o nível de vocês de, não sei, raciocínio lógico e adivinhação. Eu, pessoalmente, gosto muito de enigma. É o tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir. Então eu espero que vocês também gostem, que vocês também tenham aproveitado esse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejam o vídeo da sexta-feira também, porque vai estar muito legal. Não esqueçam de consumir os shorts daqui do canal também. E eu vou parar de falar e encher o saco. Muito obrigada e até o próximo vídeo.